gente, tá pintando na área, o Foca e Vai. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Manu. E nós somos um casal cheio de vontade de fazer com que esse podcast chegue na casa de todos vocês para trazer assuntos interessantes, para ajudar vocês a pensarem e refletirem sobre vários aspectos das nossas vidas cotidianas. Isso aí. Mas antes da gente começar com o nosso primeiro episódio, né, a gente tem alguns agradecimentos que a gente gostaria de fazer aqui em relação a essa criação toda, né, amor? A gente tem, junto com a gente nesse projeto, muitas pessoas especiais, a começar por dentro de casa, nossas filhas, nossos familiares, que são extremamente importantes, que nos encorajaram a acreditar que é possível, né, concretizar sonhos, e aqui nós estamos fazendo isso junto com vocês. E também temos parceiros, pessoas fundamentais para que esse nosso projeto ele saísse do campo das ideias e se tornasse de fato uma realidade. Inclusive eu tenho uma colinha aqui, né, que eu fiz para poder facilitar. Então a gente quer agradecer aos parceiros, que inclusive tem parceiros conosco aqui hoje, nesse primeiro episódio, que é a equipe do Clever Áudio, o Gladson e o Luciano, que estão conosco, inclusive acompanhando e fizeram toda a estrutura e criação aqui do nosso estúdio, né? Então aqui, muito obrigado aqui, coraçãozinho para vocês, tá? Gente finíssimas, pessoas de altíssima competência. Indicamos total, 100%, mas depois que a gente fizer a nossa estruturação toda, né, amor? Brincadeiras à parte. A Gabi Escobar, né, nossa social media, que nos ajuda aí a fazer toda a gestão das nossas redes sociais, Instagram e agora já no lançamento do primeiro episódio no YouTube, né, amor? A Gabi é ótima. Além dos dois, nós temos aí o Soul Champ, né, na figura do Alexandre, que é o nosso artista visual e designer gráfico, que é quem criou essa obra aqui, que nos representa aqui no estúdio. Tá? Camila Becker, responsável pelo embelezamento dessa esposa maravilhosa. E por último aqui, e não mais ou menos importante, a Casa de Chá, Sabor e Arte, onde você encontra as melhores delícias em doces da Zona Sul de Porto Alegre. Da Zona Sul de Porto Alegre. Mas o doce é demais, né? É fantástico. Então, muito obrigado especial a todos esses parceiros aqui, tá bom? É isso aí. E para esse primeiro episódio, o que a gente pensou de diferente? O que a gente está pensando nesse primeiro encontro? Na verdade, antes da gente começar a falar sobre o que nos traz aqui, Olha, a gente quer se apresentar. Quem é o Rodrigo? Que interessante, viu? E o bom disso tudo é que é tudo surpresa. Então foi criado na hora aqui. Não, mas brincadeiras à parte, gente. Eu sou o Rodrigo, né? Sou o pai da Antonella e da Rafaela, casado com a Manu aí há mais de 10 anos, né? Hoje trabalho numa empresa de TI como responsável pela parte de toda a operação da empresa, e aqui se aventurando num grande projeto aqui, pessoal nosso, que é a criação desse podcast para descomplicar a vida, né, amor? É isso aí. E eu sou a Manu, então, para os íntimos, sou a Nu. Eu sou, na verdade, uma pessoa muito leve, muito descontraída, embora às vezes meu marido não ache. Eu procuro levar a vida de boa, né? Eu acho que grande parte do que a gente vai falar aqui tem a ver um pouco com a vontade de trazer mais leveza, mais entendimento para que as nossas escolhas sejam escolhas mais assertivas e para que a gente possa entender que dificuldades são naturais do caminho e a gente quer fazer melhor com o que tem. Então, eu também tenho uma atuação como executiva, tento usar todos os meus aprendizados de vida profissional para conciliar também a gestão do meu casamento, que a gente sabe que não é fácil, né, fazer essas escolhas aí. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Um comentário em relação à apresentação dela, não é à toa que ela é casada comigo. Essa mulher é espetáculo. Viu só? Mas a ideia mesmo, pessoal, quando a gente pensou nesse projeto, literalmente foi, eu acho que a introdução que a Manu trouxe aqui foi muito boa. Da gente pensar em como a gente consegue descomplicar a vida, ou seja, trazer leveza para situações que, por vezes, no nosso dia a dia, acabam nos consumindo uma energia que nem nós imaginávamos que seria tão pesada assim, em aspas, né? Criação de filhos, trabalho, inclusive com uma posição de executiva, entendendo o dia a dia, respeitando os limites um do outro, se entendendo, trocando coisas. Isso, por vezes, acaba tomando uma energia da gente que a gente acaba não se dando conta, né? E acaba mergulhando num tina, né? Que acaba nos consumindo. Então, a ideia mesmo é essa, que a gente consiga, assim, trazer leveza. E um último comentário em relação à minha apresentação.
Eu sou leve da relação, eu sou muito tranquilo. Isso a gente vai ver nos próximos capítulos. Nos próximos capítulos? E na verdade, gente, assim, nós não temos nenhuma pretensão aqui de julgar o que é errado. A gente apenas quer refletir, né? E do convívio que a gente tem, eu e o Rodrigo como um casal, e dentro da instituição casamento, todos os assuntos de vida profissional, de vida social, enfim, né? De momentos individuais, Manuela mulher, Rodrigo homem, e a partir dessas conversas aqui com vocês, poder ajudar vocês também a refletirem um pouco sobre algumas questões que às vezes, né? Enfim, a gente acaba pensando sozinho em casa, achando que não acontece do outro lado também. Hoje, eu separei aqui umas perguntas para fazer, e essas perguntas, elas são surpresas. Particularmente acredito que o elemento surpresa aqui vai ser para mim, vai ser para todos vocês, e principalmente para o meu entrevistado, que hoje vai ser o Rodrigo, e eu vou ser a entrevistada dele, e no decorrer da nossa história e da nossa trajetória, a gente vai também trazer outros convidados. A gente também quer poder abrir espaço para ouvir pessoas especializadas em alguns assuntos e, né, trocas bem interessantes para poder compartilhar aí com vocês. E até um ponto importante que tu trouxe na tua fala aqui, né, amor? Que esse primeiro episódio a gente entendeu, né, que seria ideal também para que a gente fizesse essa troca e trouxesse um pouquinho de quem nós somos, né? Para que vocês entendessem um pouquinho também da nossa história e que a gente pudesse compartilhar um pouquinho também do nosso dia a dia. Então essa troca vai ser muito legal, e o que ela falou antes ali é bem importante. São perguntas aleatórias que ela escolheu. Eu não tenho são ideia, tão aleatórias, né? tá? Mas eu não tenho ideia quais são, mas ligadas, são óbvio, conectadas com o assim. casamento. Mas a minha é facinho, vai ver que vai ser fácil de responder. Quando se trata de casamento, nada é muito fácil, né? Mas vamos lá. O tema hoje, então, é casamento. Como fazer dar certo? Essa pergunta, na verdade, nós também não temos a resposta. Nós estamos no meio do caminho, né? A gente já está aí há 10 anos juntos, mas vivendo fases diferentes a cada ano, a cada mês, né? Mês, a cada semana. E, enfim, eu acho que, de novo, aqui a gente não quer dar receita de bolo, porque a gente também não tem. E se alguém tiver, compartilhe conosco. E a gente também quer muita interação de todos vocês, quer a opinião de vocês. Vocês, por favor, a gente tem as nossas redes, vocês podem se inscrever no nosso canal do YouTube. A partir disso, vocês vão acompanhar conosco aí toda a trajetória daqui pra frente, tá? E se inscrevam mesmo, né, amor? Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. É isso. Deixe seu like. Deixe seu like. Como diz a Antonella, minha filha, como é que ela diz? Deixe seu like. Deixe seu like, se inscreva no canal e dá o joinha pra valer. Joinha pra valer, assim que ela fala. Então, dê aí. Joinha pra valer também. Né? Então, vamos lá. Tu quer fazer a pergunta primeiro? Tu quer ser o primeiro? Eu te concedo essa honra. Tem certeza? Eu tenho. Então, tá bom, então. Então, eu tenho minha colinha aqui que eu vou usar para poder fazer essa primeira pergunta. Eu acho que é uma pergunta bem tranquila. Acho que tem tudo a ver com o nosso momento, né? Tá, e eu acho que ela abrange bastante aqui né? Tá. Como manter o casamento vivo após 10 anos casados? Boa pergunta. Essa pergunta eu tenho que me fazer sempre, né? Porque é 10 anos, é 10 anos e um dia, é 10 anos e uma semana, é 10 anos e um mês, são 11 anos. E eu acho que é parceria. Eu acho que na fase que eu e tu estamos, e que, enfim, a gente vive, é muito mais parceria e amizade do que qualquer outra coisa. A gente já viveu outras fases, e se fosse no início da relação eu te diria outra resposta. Mas eu acho que hoje eu te diria que muita parceria, muita conversa. E conversa não é DR, porque eu odeio DR. Detesto, não me convide para fazer DR. Eu gosto sim de conversar e de trazer reflexões para a relação, mas eu detesto discutir a relação. Então eu acho que parceria e a amizade. E óbvio que em alguns outros incrementos, assim, de fora o íntimo, que acho que são legais de manter, né, a chaminha ali acesa, né, do desejo, da vontade de estar junto. De complementar por favor, adoraria saber a tua opinião. Além de tudo isso que tu já falou, né, do companheirismo, da amizade, eu entendo que dentro disso também, vamos chamar assim, desse pacote de coisas importantes que tem dentro do casamento,
acho que a transparência. Transparência na comunicação, uma comunicação clara, uma comunicação simples. Porque por vezes a gente acaba criando uma complexidade dentro da comunicação entre o casal, a troca, que isso acaba gerando até, por vezes, discussões, brigas que são simples dentro de uma relação. E aí, além do companheirismo, dessa amizade, a comunicação simples, eu acho que também tem aí... Transparência, verdade, né? Exatamente. Eu acho que a verdade, eu acho que tem que imperar aqui junto para manter uma relação dessas e ser perpétua. Posso fazer a minha pergunta? Pode fazer a tua pergunta. Eu fiz, né, algumas aqui, mas eu vou inverter a ordem, que uma pergunta puxa o gancho. Defina casamento a partir da tua experiência. Eu reformulei a pergunta nesse exato instante. Defina casamento para mim. A partir da tua experiência. Que casamento, acho que ele tem principalmente casamento é entrega. Casamento é parceiro. Casamento, matrimônio sagrado, que existe sim, né, entre duas pessoas aqui, a entrega total. Entrega para construir um lar, para construir uma família, para conseguir sim, a partir dessa união, transformar, né, algo em algo muito maior, que é literalmente o que a gente está fazendo aqui hoje, que é transformando de dentro de casa, né, e estendendo isso para fora, para outros laços. Então, eu acredito que casamento, acima de tudo isso que a gente falou aqui, uma forma de gratidão que a gente tem um pelo outro em todos os sentidos. Por que eu digo gratidão? Gratidão por tu também me aguentar durante 10 anos, gratidão por eu te... E não é aguentar, eu vou reformular a fala, né? Eu acho que principalmente entender e aceitar, porque casamento existe essa troca muito grande entre duas pessoas bem diferentes, e diga-se passagem, eu e a Manu somos muito diferentes em todos os sentidos, né, amor? Mas em outras esferas da nossa vida, a gente se complementa e complementa muito bem. Eu acho que isso é uma das fórmulas secretas que eu acho que a gente pode dizer que é secreta, que faz com que a nossa relação aí tenha já todos esses anos, né, mano? Então, eu entendo que o casamento em si é entrega, é gratidão pelo fato da gente estar junto tanto tempo e principalmente se respeitando, se entendendo, se admirando, porque eu acho que o casamento tem que ter admiração, porque senão isso não vai ser perpétuo. Uhum. Né? Eu preciso admirar a Manu, assim como a Manu precisa me admirar também, para que a gente também consiga transformar isso e fazer reverberar dentro do nosso lar, para que as nossas filhas sintam esse amor também que existe entre nós. E aprendam isso também, né? Exatamente. Respondi a tua pergunta? Respondeu bem. Acho que tu conseguiu também representar o que eu penso sobre. Só para dizer que quando tu traz o ponto de que nós somos completamente diferentes, porém a gente se dá muito bem, isso é uma coisa muito marcada entre nós, né? Então, realmente, a gente pensa muito diferente em alguns pontos, e o raciocínio é muito diferente, mas a gente consegue convergir, né, lá no final, na hora de ter a parceria, que é uma das coisas que eu acho que é muito marcada na gente, assim, já dando feedback ao vivo, é algo que faz com que grande parte desses 10 anos tenha sido bons, assim, e gostosos, que é o fato de a gente gostar, mesmo sendo muito diferentes, gostar das mesmas coisas. Uhum. A gente pensa diferente, a gente, enfim, se relaciona diferente, se posiciona diferente, viveu histórias de vida completamente diferentes, mas a gente ainda assim gosta das mesmas coisas. E cada vez mais eu percebo. Porque às vezes até na alimentação, quando a gente vê, a gente tá comendo exatamente as mesmas coisas. Exatamente. Né? Eu nunca comi pimentão na minha vida e agora eu como pimentão, porque o Rodrigo faz um pimentão maravilhoso. Então, esse é só um pequeno exemplo. Tu também não comia azeitona? Não. Hoje tu come azeitona chilena maravilhosa. Muita. Então, assim, é isso. São coisas que a gente vai aprendendo, né? O casamento, ele é, pra mim, um dos maiores desafios dos relacionamentos, mas, ao mesmo tempo, é um dos maiores aprendizados, né? E eu acho que a gente conseguir entender, né? Aprender com o outro e conseguir aceitar o outro, independente, porque a gente tá falando aqui de um casamento hétero, né, e a gente tem vários estilos de casamento, vários tipos de casamento, e é aceitar as diferenças, né, diferenças de pensamento, diferenças de direcionamento, o que não dá é para ter diferenças de valores, né, aí eu acho que é um pilar aí meio estrutural que talvez não consiga fazer se perpetuar, mas é isso. Exatamente.
Então, assim, eu tenho uma segunda pergunta pra ti aqui agora. Tá, manda. Relacionada aqui ao casamento. A gente tinha feito aquela primeira pergunta. Sim, né, só como pra manter te a dizer que o relação. tema é casamento. Então, a pergunta tem que ser Vocês relacionada estão a casamento. vendo que, né, o negócio é bom aqui. Olhando pra essa esfera mesmo que tu trouxe agora aqui, casamento, ironia? que a gente falou, Tô e da brincando. ironia. É verdade, da ironia Tô que eu ia falar. brincando. Eu queria que tu me explicasse como que dentro de uma relação, pegando nós aqui o exemplo dos 10 anos, como é que a gente consegue criar, né? E eu vou falar criar mesmo, criar dentro da união momentos de alegria, de descontração, de parceria em todos os sentidos. Explico um pouquinho melhor. Por favor. Como a gente comentou lá desde o início, eu e a Manu, a gente é muito diferente. O cara da relação, o homem é aquele que ri por qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu vejo um filme bobalhão, eu dou risada e eu mando pra ela diz, que palhaçada é essa? Como é que a gente consegue encontrar esse equilíbrio com tantas diferenças? Explicasse até o pessoal entender como é que a gente consegue conciliar isso para que as pessoas entendam também, possam, quem sabe, até tentar encontrar esse equilíbrio dentro da sua casa. Uma pergunta de 4 minutos e a resposta vai ser de 10 segundos. Na verdade, se respeitando. Quando tu fala, eu visualizo a gente em casa, tu rindo de um monte de bobagem que pra mim não faz sentido nenhum. E aí, imediatamente, em alguns momentos, lá no início do casamento, eu até poderia julgá-lo por, meu Deus, mas que, né, que quanta bobagem e tal, pra mim não faz sentido, ai, que cara vazio e tal, nada a ver, na verdade. Hoje eu entendo que tu tem a tua caixinha do nada. A caixa do nada é importante, e que isso é muito importante, porque cada um tem a sua caixinha, as suas caixinhas, né? E se a gente entender que uns têm caixinha do nada, outros têm caixinha do tudo, e a gente inclusive falar sobre isso pra dizer, realmente, nesse momento que eu tô rindo desse monte de bobajada, eu tô vivendo o meu nada e eu não quero nenhum tipo de interferência e tá tudo certo. E eu acho que é exatamente esse o ponto, é respeito. A gente precisa se conhecer, a gente precisa, como indivíduo, se reconhecer, porque tu precisa saber em que momento tu entra na tua caixinha do nada. Eu sei direitinho, já nesses longos anos, eu sei direitinho quando tu tá vivendo os teus momentos ali de Rodrigo com ele mesmo e sei lá eu com quem mais, né? E eu vou pros meus momentos também, que às vezes pode parecer até meio antipático, mas eu fico mais na minha, sou mais silenciosa. Pode parecer que eu tô com algum problema, não sei, até tu pode me dizer isso. E é somente eu tentando encontrar dentro de mim os meus recursos para lidar com as minhas vontades daquele momento. Às vezes eu vou fazer outras coisas, às vezes eu saio, enfim, eu acho que é só a gente se conhecer e se respeitar. Perfeito, perfeito. Nesse momento entra a vinheta, sim, até pra gente saber que Caixinha ela do não nada. pode entrar dentro da minha caixinha e fazer ajustes, colocar uma planta, um sofá ali. Caixinha do nada não tem nada. Não, a caixinha ali Né? é tua, é importante que tu tenha Cada um com ela, seu eu tenho a espacinho. minha, a gente se respeitando, vai dar tudo Perfeito. certo. Tu já pensou em desistir? E tem uma segunda pergunta associada, então, à primeira. Pode responder essa Posso que depois, responder essa? na sequência... Eu tava esperando pra ver se tu fazia a segunda pergunta. Responde essa e eu faço... De forma prática, sim. Claro que sim. Claro Muitas que sim. vezes. Muitas vezes no início do casamento, até porque a gente não tá aqui pra vender que o matrimônio, o casamento é tudo lindo, maravilhoso. Não é. Porque não é, né? Não é. Nós temos altos e baixos, nós temos momentos de muita alegria, muita troca legal, mas tem momentos em que um não quer olhar pro outro. Aquela sensação de raiva, mas é que não tá bom, não tá legal. Então eu acho que isso, posso dizer que teve muito no início do casamento. Hoje já não mais, né? Porque... Ainda bem, né, gente? Porque a gente, né? Estamos aqui. É óbvio que dentro dessa evolução, porque nós dois evoluímos muito nesses 10 anos, né? Não só eu como pessoa profissional, tu como pessoa profissional, mas dentro do casamento essa relação evoluiu muito. Evoluiu em todos os sentidos. Então hoje a nossa troca, eu sinto que é uma troca muito, muito mais genuína, muito mais verdadeira do que inicialmente quando a gente teve nossa relação lá. Eu entendo que, respondendo de forma prática a tua pergunta, sim, mas hoje não mais. E a segunda é o que te faz seguir. O que me faz seguir? Eu acho que aqui está um grande exemplo, o que me faz seguir. Né? Independente da nossa diferença, muitas vezes, como a gente fala, a gente é muito igual. E tanto que está aqui, está o nosso projeto nascendo, né? Porque os dois, né?
foram lá, conversaram de uma ideia, foi trocando, e hoje tá aqui, acontecendo, verdadeiro. Então eu acho que isso cada vez mais reforça a minha decisão de querer sim renovar os laços, querer sim fortalecer o nosso matrimônio. Então eu acho que tem tudo isso. Muito e óbvio, bem. Né, o amor, né, que eu acho que a gente tem um pelo outro hoje, e eu falo muito mais por mim ainda também, né, porque eu sei o que eu sinto aqui. Então eu acho que essa entrega, eu acho que é muito verdadeira hoje. Que legal, parabéns, gostei. Mas deixa eu também compartilhar, que eu acho que é importante, todo mundo entender que realmente não existe, mesmo a gente tendo e parecendo estar super alinhados nesse momento, e eu acho que é um momento bom para nós, do nosso relacionamento, mas a gente nem sempre viveu essa sincronicidade, se é que pode se chamar assim. A gente não foi sempre, né? Não é nunca, mas também não foi sempre, e é recente também essas dúvidas, porque esse próprio podcast, ele foi idealizado no finalzinho do ano passado, a gente está aqui agora no começo desse ano colocando em prática, e a gente já começou e já encerrou ele, eu acho que umas 499 vezes, né? Então, a gente, mesmo tendo o mesmo objetivo, sabendo que a gente quer a mesma coisa, a gente, por desalinhamentos internos, né, de vida cotidiana, a gente já começou e já terminou muitas vezes esse podcast, mas o que importa é que avançamos, né, e eu acho que isso tudo faz parte do processo do amadurecimento enquanto casal e enquanto profissional, porque o que a gente aplica aqui, a gente até esses dias a gente brincou, olha, a gente até pode se separar, mas o podcast vai longe, porque a gente entende que nós formamos uma dupla potente, não é verdade? É isso aí. A gente se reconhece com muito mais força quando a gente está unido efetivamente do que quando a gente está na nossa individualidade. Perfeito. Porque eu estou escolhendo as minhas perguntas. Eu fiz algumas aqui. Eu vou linkar aqui. É óbvio que elas acabam sim concatenando aqui, né? Elas trazem muito porque o casamento em si, ele te traz esse alinhamento em todos os sentidos, né? E eu até tinha citado aqui, eu tinha colocado uma das perguntas que é como ter equilíbrio entre a vida pessoal, profissional, filhos e toda essa manutenção. Essa pergunta também, na verdade, foi exatamente uma pergunta, mas nós tivemos uma pessoa que nos questionou sobre isso nas interações nas nossas redes sociais. E é complexo, porque, na verdade, a gente tem que equilibrar todos os pratinhos, né? Mas também não é nada muito extraordinário, eu diria, quando a gente tem como pauta a conversa e principalmente quando a intenção é de fazer dar certo. Então, às vezes, a gente sabe que a gente vai estourar, que a gente tá no limite, que a gente tá na pressão, mas o importante é tentar manter no relacionamento o equilíbrio para que quando um esteja lá no pico, o outro puxe e traga, né, então, para o outro lado, para o ponto de equilíbrio, que às vezes é difícil. E quando isso não tá sendo possível nem para um e nem para outro, minha sugestão é se afastem um pouquinho para não pegar fogo, porque às vezes pega, né? E eu e o Rodrigo, principalmente, a gente tem personalidades bem marcantes, a gente tem opiniões bem posicionadas, né? Quando a gente concorda, tá lindo, maravilhoso. Quando a gente diverge, nossa, eu quero tentar convencer ele de que eu tô certa e vice-versa, né? Então, tem essa questão. Mas, acima de tudo, é tentar saber o momento em que a gente tá, né, assim, em termos da composição do cenário como um todo, porque filhos também, ele às vezes ele dá uma desorganizada no ritmo do casal, né, não pra gente negar, é a melhor coisa do mundo, né? Exatamente. É a coisa que não tem a menor explicação, mas que por vezes faz com que a gente se distancie um pouco enquanto homem e mulher, principalmente no início da vida, né? Logo que chega ali um bebezinho, aquela coisa toda. Eu não sem querer dar tanta ênfase para isso, mas também trazendo um pouco de que eu acho que tentar entender o momento que se vive. E aí, por isso que a conversa, a transparência, né? Poder saber e conseguir falar sobre, de fato, aquilo que se sente, né? E eu acho que talvez o grande pecado e o que eu vejo de casamentos que se desfizeram nas minhas relações pessoais tem a ver um pouco com isso, assim, pessoas que não conseguiram falar exatamente o que estavam sentindo e isso se tornou um abismo, né? Entre as duas pessoas da relação e, enfim, acabou não dando certo. Te respondi? Respondeu, e inclusive eu queria até complementar aqui com o que eu penso também em relação a isso, né? Tu falaste muito da comunicação,
né? E a gente que trabalha em empresas, né, corporativas, a gente briga no bom sentido muito da importância de se comunicar e comunicar bem, né? E por vezes isso a gente sente que algumas pessoas têm essa dificuldade de se comunicar dentro de casa. Ser transparente, trazer, e eu acho que principalmente leveza para essa troca. Porque por vezes parece que se torna pesado essa troca dentro de casa e tu consegue fazer isso muito bem fora. Por quê? Né? Então, eu acho que esse equilíbrio de entender como tu te posiciona na empresa e como tu te posiciona em casa tem que ser muito próximo. E tu falaste algo importante dos filhos, né? Tu disse, porque os filhos acabam dando essa... Eu acho que isso, principalmente para quem é pai e mãe aqui, tem que ter esse cuidado. Encontrar nesse meio um momento para não deixar que se apague a chama entre o homem e a mulher, né? E quando eu falo chama, é reviver, é se encontrar de novo como marido e mulher de fato. E não somente como pais, né? Porque essa eu acho que é um dos grandes problemas que a gente acaba vendo em vários casais, em várias relações que a gente já sentiu próximo aí, né? Então eu acho que essa leveza, né? E principalmente descontrair. Eu falo sempre da descontração, que eu dou risada, eu brinco, né? A Manu, por vezes, é muito mais séria do que eu. Nem sempre, porque eu sou super leve. Né? Brincadeiras à parte. Então tá. Então agora sou eu que te pergunto. Isso aí. E agora eu vou fazer... Chega de falar tão... assim, denso sobre o casamento. Vamos dar uma apimentada na relação. Isso aqui, essa pergunta que eu vou te fazer, eu tenho muita curiosidade. Olha, porque, na verdade, existe um ponto de vista feminino, masculino, normalmente, né? Não entrando em questões de gênero, mas é porque eu percebo que, normalmente, o olhar do casal não é exatamente o mesmo do outro, e ainda assim os casais dão bem. Então eu queria tentar entender, saber de ti. Olhar. Qual a importância do sexo e qual a frequência ideal? Importância do sexo e frequência ideal. É importante o sexo no casamento? Demais. Demais. Eu acho que... eu não acho, eu tenho certeza, né? Que o sexo é, sim, uma parte fundamental do casamento, para que ele também perdure. Né? É óbvio que tem que ser uma troca genuína e uma troca gostosa, né? Para que isso aconteça com uma leveza e com muita entrega, né? Então, respondendo a primeira pergunta, sim, é extremamente importante. Tá? Agora, em relação à frequência... Existe uma frequência ideal? Não sei. Eu confesso que eu não acredito que exista, para mim, né? Eu acredito que não. Eu acho que tem que ser muito do que o casal entende que é bom para eles. Existem aí essas, né, contos que falam aí, né, que o ideal é que seja uma vez por dia, 3, 4, 5. Para mim isso é mito, né? Isso para mim não tem nada a ver. Eu acho que tem a ver sim com aquilo que o casal sente. Vai ter momentos em que, sei lá, durante a semana aquela aí tá super bom, uma coisa super legal, e os dois estão super afim, e vai ter, todo dia vai ser legal. Vai ter outra semana que não, vai ter uma outra semana que vai ser um dia, outro. Então eu acho que não existe fórmula, não existe quantidade para isso, existe sim entrega, existe sim verdade, existe sim desejos, né? Vontades, né? Que tem que ser dos dois. Eu acho que é nesse sentido que a gente precisa sim encontrar, e encontrar dentro do equilíbrio de todos os casais aqui o que é bom para vocês. Para nós aqui eu sei o que é bom, né? Sabemos, né? Então assim, de novo, não existe fórmula secreta, não existe número exato, não existe no meu conceito. Tá bem. Né? E eu acredito que não tenha que se pregar nada disso diferente. Muito bem. Era isso que eu queria saber, porque às vezes eu não entendo muito bem algumas contagens, assim, né? Mas, enfim. E pra ti? Pra mim também. Acho que compartilhamos, na verdade, da mesma opinião. Eu acho exatamente a mesma coisa. Eu acho que tem que ter vontade. E a vontade, aí a gente volta lá sei lá qual foi a pergunta que eu te fiz, que tu falou sobre admiração. É isso. Eu, né, mulher Manuela, eu preciso sentir vontade, admirando o contexto, né, olhando para a performance do meu marido durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante a vida, e aí a gente vai, obviamente, que com equilíbrio e com conversas, a gente vai acomodando as fases, porque as relações, elas são feitas de fases, e eu acho que o sexo também, ele acompanha as fases do casal, né,
E eu digo fases porque o início da vida sexual a gente se preocupa muito mais com quantidade do que exatamente com qualidade, né? Não sei. E com o passar do tempo e com a maturidade, enfim, né? A gente vai percebendo que quantidade não é qualidade. E aí a gente fica mais propenso e tendencioso a ter relações mais consistentes, né? As relações, elas tendem a amadurecer também, não só com o mesmo parceiro, mas a pessoa que se coloca na relação, ela tende a se conhecer um pouco mais e saber como se comportar e o que esperar de uma relação sexual, né? Perfeito. É isso. Eu vou polemizar agora. Bora. Posso polemizar? Deve, adoro uma polêmica. É? Então tá. Tô esperando. Bom, se então. for pro bem. Não, sempre pro bem. Então, vamos lá. Aqui é sempre o coração... Eu queria que tu me explicasse, dentro de uma relação, casamento... Tá, só pra entender, essa é uma pergunta que tu tá fazendo pra mim? Sim. Ah, tá. Dentro da instituição casamento, na tua opinião, existe o que é do marido e o que é da mulher? Explico. O homem lava a louça, a mulher faz a comida, o homem faz isso, a mulher faz aquilo. Por que isso? Porque normalmente dentro dos casamentos, né, as pessoas acabam falando, não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu não sei o que, isso, aquilo. E aí, na tua opinião, existe pra ti isso? A mulher cozinha, o homem lava e... Claro que não. Óbvio que não. Adorei a pergunta. Que oportunidade para falar sobre isso. É óbvio que não. Eu sou da teoria de que a gente tem que aproveitar as potencialidades. Eu já te falei sobre isso. Psicóloga demais. Nós precisamos aproveitar as potencialidades. E aqui eu digo que eu sou muito boa em algumas coisas e o Rodrigo é muito bom em outras, e a gente vai crescendo e construindo juntos em cima do que cada um entrega de melhor. E isso depende se ele faz... Ele já... Gente, só pra você saber, ele já fez babyliss no meu cabelo e eu não sei fazer babyliss no meu cabelo. Então, assim, são coisas que... né, naturalmente deveria ser eu, não, né? Então eu acho que também dentro da instituição casamento a gente tem que saber o que um gosta e o que o outro não gosta. Então, assim, existem rotinas de casal, de cuidados com casa, com criança e etc, que a gente vai precisar se dividir. Eu detesto varrer e daí tu varre, porque tu gosta. Ou se tu detestasse varrer também, a gente ia ter que tirar um para o ímpar e a gente ia ter que trabalhar no equilíbrio. O equilíbrio é tudo. E aí, eu acho que tem algumas quebras de paradigmas aqui que eu acho que é bem importante. Eu sou uma pessoa que não tenho muita intimidade com a cozinha, né? Sabemos disso, nós dois. E quem convive próximo. Mas eu sei que a gente vai comer. Eu não sei cozinhar, né? Mas eu sei o que a gente vai comer. E eu acho que essa etapa ela é extremamente importante, porque todas as noites, todos os almoços e jantares, a gente fala, o que a gente vai jantar? E aí ele me olha e diz, o que tu quer jantar? Aí eu digo, não sei, o que tu sugere? Ai, não sei. Aí eu digo, então eu sei, a gente vai jantar isso, tu faz? Faço. Aí ele vai lá e ele faz. E assim a gente se organiza. E ele faz porque ele gosta. E eu não exijo. Ou exijo. Que bom, né? Eu não exijo que não exige, né? Então, assim, eu tenho muita consciência que quando eu precisar ir para a cozinha, eu vou comer meu ovinho mexido, né? Eu vou comer aquilo ali que eu gosto e que eu sei que tá na minha dieta e que eu vou conseguir, com a minha excelência, fazer. Mas quando a gente tá junto, ele quer um jantar mais elaborado e aí ele assume essa frente. E da mesma forma para outras coisas da vida. Então, das coisas das nossas filhas, eu sei o que a Antonella veste, o tamanho do sapato que ela usa, né? Eu sei a quantidade de roupas que ainda servem nela de uma estação para outra. E tu não. Que é esse o equilíbrio, né? Isso que a gente vai encontrando na medida em que a gente vai se conhecendo, se respeitando, mas principalmente identificando potencialidades. Eu acho isso fantástico. Identificar potenciais, tu viu só? Pra gente poder vibrar no potente, entende? Eu acho que a gente é muito mais feliz quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente faz o que a gente quer, nem sempre é tudo assim, né, a todo momento, mas que a gente possa fazer essa separação da organização de uma vida cotidiana, seja familiar, seja de casal, mas que isso seja muito evidente para ambos, né? Legal, bacana. E se a gente tivesse que olhar para isso, uma coisa é a nossa realidade, né? Que a gente tá trazendo aqui. Que tipo de, não digo nem dica, conselho, que a gente podia falar assim pra... Porque normalmente os casais acabam tendo essa dificuldade, por vezes não falam, né? Uhum. E aí fica, um assume, e aí, lá no meio do caminho, no futebol, reclama, ou a mulher no meio das amigas dá aquela reclamada, e a gente já vivenciou isso aí muito próximo, né? O que pode acontecer? Porque de vez em quando a gente também dá aquelas em casa também, né?
as faíscas, né? Mas tu faz isso, tu faz direto, aquilo. Né? Como é que a gente encontra esse equilíbrio aí pra que não tenha essas rusgas, essas brigas, essas discussões o tempo inteiro? De novo, eu acho que conversando, né, e conseguindo estabelecer limites, assim. Só que os limites, não sou eu que tenho que te dar limite. Eu tenho que reconhecer o meu limite. Tu me entende? Eu não tenho que chegar a dizer, Rodrigo, agora é tu que tem que fazer isso, sabe? Eu acho que eu tenho que reconhecer onde eu tô fazendo em excesso e isso tá me pesando. E aí te dizer, entende? Então, antes... Por isso que eu digo, assim, conversar, não é discutir relação, né, de novo, mas é conversar, é poder ter a transparência e ter o autoconhecimento necessário para poder compartilhar contigo o que eu tô vivendo, o momento que eu tô passando, o que tá acontecendo comigo, para que tu entenda que é um pedido de ajuda, né, e às vezes... pela falta de consciência, os casais, eles brigam, porque eles não conseguem se pedir ajuda. Eles ficam se apontando os dedos, e a gente já fez isso várias vezes também, né? Muitas. Vamos combinar, e a gente hoje aqui fala sobre isso, porque a gente já viveu isso. Então, eu diria que, de novo, a conversa, o saber o seu limite para poder estabelecer. E não o limite do outro, né? É o teu limite. É que quando tu consegue bom, saber até onde tu tá indo bem e até onde o outro tá indo bem e vocês conversam sobre isso e sabem também reconhecer quando um passou do seu limite e vice-versa, fica mais fácil de identificar alguns sinais para poder salvar a relação. Senão a gente entra num modus operandi muito louco e que a gente vai negligenciando as necessidades um do outro e aí entra um padrão de funcionamento de um casamento que tende a não funcionar bem, tende a não ser saudável, e aí, enfim, né, abrimos brechas para outras coisas. Qual que é a tua outra pergunta? Muito propícia para o momento, quando eu me refiro a abrindo brechas para outras coisas acontecerem, eu queria te perguntar o seguinte, tu suportaria uma traição? Posso responder agora? Deve. Não. De jeito nenhum. Não, porque Por quê? O que nós construímos e o que foi feito até hoje não tem espaço para isso, né? Se tiver espaço para traição hoje, é porque tem alguma coisa errada, né? Tem uma lacuna que não tá sendo explícita entre um ou outro, né? Eu acho que não pode existir esse espaço aí. Em nenhum casamento. Eu tô falando não é nem só do nosso. Eu digo em qualquer casamento. Não pode existir esse espaço. Se existir esse espaço aí, a instituição casamento não serve pra nada mais. Muito bem. É isso. Eu, particularmente, também não vou esticar mais as perguntas, que eu acho que a gente abordou de uma forma aqui pouco estratégica esse nosso primeiro encontro, né? A gente tá se encaminhando praticamente pro final agora. E a gente tem muita coisa ainda para discutir aqui. A gente vai ter nesses nossos encontros, que a gente vai trazer pessoas, né, para ter trocas aqui fundamentais. De novo, esse nosso primeiro episódio que a gente entendeu que era mais uma troca nossa para que nos conhecesse, né? Ou seja, o pessoal que está nos acompanhando saiba um pouquinho mais de como é que é a nossa vida, trazer um pouquinho mais da nossa relação, instituição, casamento, né, mano? Nos próximos episódios, sim, a gente tem aqui pessoas junto conosco, trocando um pouquinho da sua experiência, da sua vida. Seus aprendizados, né, das suas histórias. Histórias inspiradoras, né? E aí, trazendo uma dinâmica até diferente, a gente vai estar pensando aqui, trazendo coisas legais pra gente poder ir conversando e trocando aqui no meio desses nossos encontros. É isso. Certo? É isso. Esse assunto, ele rende vários outros, né, episódios, mas a gente aqui tá recém começando e a gente quer muito ouvir também o que vocês querem saber, se faz sentido essas conversas que a gente tá tendo aqui. A gente tá literalmente compartilhando a nossa intimidade com vocês, porque a gente acha que é vida real e as pessoas às vezes precisam ver a vida real, né, pra poder se identificar. Então, de novo, a gente tem as nossas redes sociais, nos sigam, curtam, compartilhem, deem joinha pra valer. Como a Antonella fala, deem joinha pra valer, né? Mas eu acho que de uma forma muito prática, né? A gente agradece aqui já e já deixamos aqui, né, os comunicados que nos acompanhem, né? Em breve a gente vai ter outros episódios também que a gente vai estar comunicando, vai estar trazendo aqui quem são as pessoas que vão nos acompanhar. Certo? É isso, gente. Um beijo bem grande, foi um prazer e nos encontramos numa próxima. Beijo grande, gente. Até mais. Tchau.